Olá pessoal, o meu nome é Mariana e hoje a gente vai dar continuidade no estudo dos princípios da administração pública. Muito bem, gente. A Constituição Federal, no caput do artigo 37, possui 5 princípios aplicáveis à administração pública. Vamos ler esse artigo. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também é o seguinte, e, enfim, dá continuidade ao artigo. Pessoal, uma dica para vocês decorarem esses 5 princípios constitucionais e lembrarem na hora da prova, ficar bem mais fácil para vocês. A primeira letra de todos esses princípios, nesta ordem, forma a palavra limpe. Então, olhe só que fácil. Legalidade, impessoalidade, moralidade, limpe. Fica muito, muito fácil de lembrar quais são os princípios constitucionais da administração pública na hora que você estiver lá tenso fazendo a sua prova. Vamos lá. O primeiro princípio que nós temos é o princípio da legalidade. Gente, esse princípio é extremamente importante para o direito administrativo. Por quê? A gente vai entender. Como nós vimos na aula passada, o poder emana do povo e, em nome dele, os representantes estatais devem atuar. O povo se auto-obriga, porque a lei é uma expressão da vontade do povo. Existe na Constituição Federal também, além do caput do artigo 37, o princípio da legalidade como direito fundamental. Pessoal, se vocês forem no artigo 5º, inciso 2, vocês vão ver que lá está disposto o que é o princípio da legalidade. Vamos ler? Artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Bom, gente, a gente sabe que somente a lei pode obrigar, somente a lei cria deveres para os particulares. Porém, o princípio da legalidade é visto de forma totalmente diferente no âmbito do direito privado e no âmbito do direito público. E isso, pessoal, é o que faz toda a diferença, é o que explica a atuação da administração pública. No âmbito do direito privado, que diz respeito à relação dos particulares frente à lei, esses particulares possuem uma relação de liberdade com essa lei. Como assim? Lei garantindo liberdade? Gente, o particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. A liberdade do particular, ela é plena até que venha uma lei restringindo essa liberdade. Diferentemente no direito público, que é o caso da administração pública, existe uma relação de subordinação com a lei. Não há liberdade. O que significa subordinação à lei? Pessoal, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permitir. Portanto, tudo é proibido até que venha uma lei e permita. E daí a gente pode pensar o seguinte: poxa vida, se há uma relação de liberdade na legalidade privada, as normas permissivas, elas não seriam necessárias. Porque pode tudo até que se proíba. E no caso da legalidade pública, seriam as normas restritivas que
talvez seriam até desnecessárias, porque não pode nada até que a lei permita. Então, vamos na tela ver as diferenças entre a legalidade privada e a legalidade pública. Vamos lá. Legalidade privada é a condição do particular frente à lei, enquanto a legalidade pública é a condição do agente público frente à lei, da administração pública frente à lei. Na legalidade privada, há uma relação de liberdade com a lei. Faz tudo o que a lei não proíba. A relação na legalidade pública é uma relação de subordinação. E, então, só se faz o que a lei permitir. E na legalidade privada, há uma desnecessidade de normas permissivas e na pública, uma desnecessidade de normas proibitivas. No entanto, o princípio da legalidade, e agora a gente vai se ater à legalidade pública, o princípio da legalidade ele também foi previsto na lei infraconstitucional. Ele foi previsto na lei do processo administrativo. Só que, lá na lei do processo administrativo, o princípio da legalidade está previsto dessa forma. A administração deve cumprir a lei e o direito. A lei e o direito. Gente, essa previsão, ela ampliou o campo do princípio da legalidade. Hoje, a administração, ela não se sujeita, ela não se subordina somente à lei, mas a diversos outros atos normativos. Quais são eles? A própria Constituição, tratados internacionais, decretos e regulamentos que a própria administração pública tenha expedido. Gente, esse conjunto, essa lei, mais Constituição, mais tantos outros atos normativos que a administração pública deve se submeter, chama bloco de legalidade. E é isso, gente, a administração pública deve se submeter a esse bloco de legalidade. Agora, eu preciso que vocês prestem muita atenção mesmo. É um assunto novo no direito, relativamente novo no direito administrativo, que eu vou mostrar para vocês, caso haja alguma possibilidade de cair na sua prova. Eu acho muito difícil, mas se cair, vocês estarão tranquilos para responder. A administração pública possui uma relação de intimidade com certos particulares. É uma relação especial, onde o trato entre o particular e a administração é mais próximo, é mais íntimo. Exemplos, um estudante de uma universidade pública ou, de repente, um usuário de uma biblioteca pública. Essa relação mais íntima é conhecida como supremacia especial. Guardem esse nome. Supremacia especial. Muito bem. Por ser uma relação mais próxima, tudo aquilo que derivar dela é de interesse íntimo da administração. É de interesse que a administração própria cuide. Significa que, eu vou exemplificar para ficar mais fácil. No caso do usuário da biblioteca, a multa estabelecida pela não devolução do livro no prazo, ela não vai ser estabelecida por meio de lei. Gente, vocês imaginam mexer na máquina do legislativo somente para estabelecer uma multa pela não devolução de um livro? Pelo amor de Deus, né? Então, pessoal, a própria administração irá, nesses casos de supremacia especial, ela vai criar obrigações, deveres ao particular,
que não será através de lei. Gente, isso é uma exceção ao princípio da legalidade, tá? A administração pública, ela vai criar deveres e obrigações que não serão através de lei, mas somente nos casos de supremacia especial. Não esqueçam disso. Se cair na prova essa matéria, vocês já vão estar mais tranquilos para responder. E até porque é um assunto novo e por isso que eu duvido que caia, mas enfim. O segundo princípio que a gente vai falar hoje é o princípio da impessoalidade, seguindo lá o LIMP. O princípio da impessoalidade. Pessoal, também muito importante. Todos os princípios são importantes, né? Mas os constitucionais e os postulados do regime jurídico administrativo principalmente. O princípio da impessoalidade, ele possui dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à vedação de favorecimentos e perseguições a algum particular ou até mesmo a um agente público. A administração pública, ela deve atuar de forma impessoal, de forma objetiva. Ela não tem que colocar em suas ações desejos próprios de perseguição e nem de favorecimento. Vamos ao exemplo. A remoção de um servidor público. A remoção de um servidor público pode ser feita, de repente, para adequação do número de pessoas em uma repartição e outra. Caso esse ato seja feito com impessoalidade, qualquer servidor público de uma repartição poderá ser removido para adequar ao número correto que deve ter. Qualquer um. Não haverá este ou aquele. Isso é um ato impessoal. Caso a administração pública queira, por exemplo, punir um agente público, ela pode não agir com impessoalidade, escolher dentre aqueles servidores aquele que ela deseja punir, seja o motivo que for, retirá-lo da repartição e enviá-lo lá para uma repartição bem longe da casa dele. Ou também, ao contrário, se ela quiser beneficiar, ela vai pegar um servidor, em especial um agente público, vai trazer para uma repartição que de repente esteja mais próxima da casa dele e assim não estará agindo de forma impessoal. Bom, gente, esse é o primeiro aspecto do princípio da impessoalidade. O segundo aspecto, e muito importante nos dias de hoje, principalmente aí em ano eleitoral, diz respeito à vedação da promoção pessoal em razão de obras, serviços e políticas públicas feitas pela administração pública. Gente, as obras, serviços, programas são feitas em nome da entidade administração pública, da entidade, da pessoa jurídica administração pública, e não em nome dessa ou daquela pessoa, não em nome do presidente, do governador ou do prefeito. Por isso mesmo que não deve haver qualquer tipo de relação a indicação dessas pessoas, de pessoas exatas, como responsáveis pela criação de uma obra. Então, por exemplo, o metrô. Quando da inauguração de um metrô, deve estar escrito Governo do Estado, e não, no caso de São Paulo, Geraldo Alckmin. Essa regra ela também está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos ler esse artigo. Vamos lá, artigo 37, parágrafo 1º.
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Gente, esse princípio é tão importante que o STF já decidiu no recurso extraordinário 191-668 do Rio Grande do Sul que as obras, serviços da administração pública sequer podem ser relacionadas a partidos políticos. Apesar de não existir uma pessoa em si, um agente, um servidor ou uma autoridade, elas não podem, as obras, serviços e programas públicos não podem estar relacionadas a partido político. Vamos ler um trechinho dessa decisão. Vamos lá na tela. Recurso extraordinário 191-668 do Rio Grande do Sul, relator ministro Menezes Direito, de 2008. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com um partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo Constituinte. Portanto, pessoal, o princípio da impessoalidade ele tanto veda perseguições e favorecimentos, como a promoção pessoal de agentes ou até mesmo autoridades. A aula de hoje fica por aqui. Compartilhe com seus amigos e eu te espero na próxima aula para darmos continuidade aos princípios da administração pública.